irmãos, é preciso crer de todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no último domingo, ouvimos o relato da vocação de São Mateus, apóstolo e evangelista. O próprio Mateus descreve o seu chamado, acusando publicamente o seu pecado e revelando que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Estando sentado à mesa de cobrança de impostos, Jesus olhou para Mateus e dirigiu o convite: segue-me. E Mateus se levantou e passou a seguir Jesus. Jesus entra na casa de Mateus, senta-se à mesa com ele e com outros pecadores. O tema da liturgia do domingo passado foi a misericórdia de Deus. Meditamos que Deus não tem receio de se aproximar dos pecadores. Deus se senta à mesa com os pecadores porque deseja a salvação dos pecadores. Deus não afasta o pecador. Deus acolhe o pecador cujo coração está contrito e arrependido, o pecador vive essa experiência do perdão de Deus. Deus está sempre com os braços e o coração aberto para acolher cada um de nós. É importante fazer essa leitura do Evangelho do domingo passado, recordando o que nós meditamos, para a meditação deste 11º domingo do tempo comum. Nós seguimos com a leitura do capítulo 9 e entramos no capítulo 10. Estamos no discurso sobre a missão da igreja. O primeiro elemento que aparece na liturgia deste domingo, através do Evangelho sobremodo, é a eleição, a escolha, o chamado.
Jesus está constatando uma situação das multidões. Disse Jesus, vendo as multidões, estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vendo que as multidões vivem como ovelhas cansadas e abatidas, sem pastor, Jesus adverte: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E imediatamente o Evangelho relata: Jesus chamou os 12 discípulos. O chamado que Jesus dirigiu aos 12 discípulos é o chamado que Jesus dirige a cada um de nós. Constatando o cansaço, o abatimento das multidões, Jesus quis e continua querendo prolongar, perpetuar na história o seu pastoreio através dos seus discípulos. As multidões vivem como ovelhas sem pastor. Reconhecemos que o bom pastor é Cristo Jesus, e Cristo quer perpetuar o seu pastoreio entre nós através de nós. É verdade que os nossos pastores, os bispos, os sucessores dos apóstolos, por excelência, prolongam na história o pastoreio de Cristo. Eles são chamados a ser a presença do Cristo bom pastor entre nós. Por isso, inclusive, o bispo traz consigo o báculo pastoral, que lembra o cajado do bom pastor, que protege, que defende, que salva a ovelha. Os presbíteros estão associados ao bispo como cooperadores do ministério episcopal para ser expressão do Cristo bom pastor no meio de nós. No entanto, essa missão não fica restrita a esses homens que foram chamados pelo sacramento da ordem a perpetuar na história o Cristo bom pastor que cuida de nós. Em algum momento da vida, nós somos chamados a ser expressão do Cristo bom pastor que apacenta as ovelhas. Você que recebeu o dom da paternidade, da maternidade, deve ser expressão do cuidado pastoral de Cristo na vida dos seus filhos. Você que celebrou o sacramento do matrimônio, deve ser na vida do seu cônjuge expressão do cuidado do Cristo bom pastor que cuida das suas ovelhas. As pessoas vão cruzando a nossa história. Muitas pessoas passam pela nossa vida e essas pessoas precisam encontrar em nós, sob algum aspecto, a presença do Cristo que cuida, que pastoreia. Quantas pessoas vão cruzando a nossa vida e estão cansadas e abatidas como as multidões do Evangelho. E nós precisamos ser, porque essas pessoas estão vivendo como ovelhas do pastor, precisamos ser na vida delas essa expressão do Cristo que cuida, que apacenta. Nós encontramos no Evangelho deste domingo o elenco das ações que os discípulos de Cristo são chamados a fazer. E entre as coisas que o Evangelho apresenta está anunciar a boa nova de Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Tudo isso cabe a nós como cristãos viver, ser presença do Cristo pastor na vida dos nossos irmãos. Segundo elemento que aparece no Evangelho: Jesus chama, mas também Ele nos envia. Nós fazemos parte, somos membros da Igreja Apostólica. A Igreja é católica e apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados, especialmente quando recebemos o sacramento da confirmação. Na maturidade da fé, maduros, nós somos enviados por Cristo Jesus através da Igreja para prolongar no mundo o pastoreio de Cristo. Portanto, à luz do Evangelho, é necessário que cada um de nós coloque para si mesmo a seguinte pergunta: as pessoas que convivem comigo encontram em mim o Cristo pastor? Eu sou expressão do cuidado de Deus na vida dessas pessoas? Elas conseguem ver em mim e encontrar em mim o Cristo que cuida,
o Cristo que fala, o Cristo que oferece bons conselhos, o Cristo que conduz, porque essa é a nossa missão. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso, nós somos fruto do amor dos nossos pais. No entanto, antes do amor dos pais vem o amor de Deus. Foi Ele quem nos deu o dom da vida. A vida é um dom de Deus. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso, nós estamos porque Deus nos chamou à vida. E quando Deus nos chamou à vida, Deus também nos chamou para cooperar com Ele. O Evangelho está ressaltando que Cristo quer a nossa cooperação. Desde o momento que Deus criou o homem e a mulher, Deus nunca fez nada sozinho. Deus cria todas as coisas do nada, mas depois que Deus cria o homem e a mulher, Deus passa a realizar todas as suas obras, associando a elas o homem e a mulher. A nossa salvação, ela decorre dos méritos de Cristo, mas a encarnação do Verbo Divino ocorre mediante o sim da Virgem Maria e de São José. A história da salvação relata que Deus foi chamando, através da história, muitos homens e mulheres para que a nossa salvação acontecesse. O que nós estamos fazendo para que o Cristo bom pastor continue agindo na história? Nós somos na vida dos nossos irmãos essa expressão do Cristo bom pastor. Outro dia fiquei muito feliz, porque eu vi um jovem que veio para se confessar, e ele veio se confessar porque um jovem da nossa paróquia, que trabalha com ele, ajudou a fazer um bom exame de consciência para que ele pudesse se reconciliar com Deus. Isso é a expressão do Cristo bom pastor. Um jovem que tem o cuidado de ajudar um colega de trabalho a fazer a experiência do encontro com a misericórdia de Deus através do sacramento da confissão. Veja, não se trata de algo extraordinário, mas ao mesmo tempo é extraordinário, porque compreendeu que ser cristão é ser na vida daqueles que cruzam a sua vida, expressão do Cristo bom pastor. O que nós estamos fazendo com essas pessoas que estão presentes na nossa vida? Eu chamo a atenção para um detalhe do Evangelho. O texto diz que Jesus orientou: vocês não vão evangelizar os pagãos. Sou estranho a princípio. Jesus disse que eles devem evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é a leitura possível? Nós, antes de tudo, precisamos evangelizar e anunciar o Evangelho àqueles que estão conosco, aqueles que sentam à mesa conosco, aqueles que estão ao nosso lado no trabalho, aqueles que compartilham conosco o dia a dia. Primeiro nós precisamos ser expressão do Cristo bom pastor para essas pessoas, aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão dividindo a mesma sala da universidade, a mesma sala da escola, aqueles que estão dividindo com você o mesmo território. Antes de tudo, nós precisamos ser expressão do cuidado de Deus na vida dessas pessoas. Deus nos chama para que nós sejamos cooperadores dele. Deus nos associa à sua missão, porque Deus quer compartilhar conosco a alegria, o êxito da sua missão. Quem faz a obra é Deus, mas Deus quer a nossa cooperação. De que modo nós estamos cooperando? Você não foi feito e não foi colocado neste mundo para esquentar o banco da igreja. Nós estamos neste mundo porque Deus nos deu a vida, e dando a cada um de nós a vida, Deus também quer nos associar à sua missão. O que nós estamos fazendo? A vida está passando diante dos seus olhos, e você, como espectador, vê a vida passando sem fazer absolutamente nada, sem se comprometer com o reino de Deus, sem participar da obra de Cristo. Que vida sem sentido! A vida vai ficando sem sentido, a vida vai perdendo o seu colorido, porque nós estamos vendo a vida passar sem cooperar com Deus. Porque o sentido da vida e a alegria verdadeira nós encontramos quando nós passamos a cumprir a nossa missão, quando nós passamos a cooperar com Deus, quando nós entendemos que somos chamados a viver esta associação com Deus, porque Deus quer que nós participemos do seu êxito. O êxito é de Deus, o mérito é de Deus, mas Deus quer compartilhar conosco o seu êxito, o seu mérito. O texto da primeira leitura do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, nós encontramos a figura de Moisés. Moisés foi chamado por Deus a partir da sarça ardente, e Moisés liderou o povo que estava vivendo sob a escravidão no Egito. E o texto termina dizendo
e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está falando com o povo de Israel. Qual é a vocação do povo de Israel? O povo de Israel tem uma vocação de liderança. Esse povo deve liderar todas as nações para que elas reconheçam que existe um único Deus. Essa vocação também é nossa. Qual é o nome da igreja? Da igreja que você participa. Igreja Católica Apostólica. A palavra católica significa universal. Nós temos uma missão universal. A missão de liderança é de todos nós cristãos católicos. O que significa missão de liderança? Significa que nós temos que conduzir todos os homens, todos os povos, para que eles reconheçam que existe um único Deus. E qual Deus que nós devemos anunciar, que os povos e as nações devem reconhecer? Esse Deus anunciado por São Paulo no texto da segunda leitura. Ouçam novamente. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que ofereceu o seu Filho no nosso lugar. Um Deus que entregou a sua vida em reparação dos nossos pecados. Um Deus que nos amou quando éramos ainda pecadores. Um Deus que ofereceu a sua vida pela nossa salvação quando éramos ainda pecadores. É esse Deus que nós devemos anunciar. Pensemos à luz da palavra de Deus. Se a nossa vida, se aquilo que nós fazemos, o que nós falamos, é expressão do cuidado pastoral de Cristo. As pessoas estão encontrando em nós o Cristo pastor, o Cristo que apacenta. Quais são os conselhos que nós oferecemos? O que nós estamos falando? Para onde estamos conduzindo as pessoas? De que maneira nós nos aproximamos delas? É triste também. De um lado chega coisa muito boa no ouvido, mas também do outro lado chega coisa ruim. É muito triste saber que às vezes irmãos de comunidade oferecem um mau testemunho, um péssimo vizinho, uma pessoa ignorante no trabalho, uma pessoa mal educada, grosseira, estúpida, um homem que não respeita as pessoas, que age de forma desrespeitosa. É triste, não entendeu o que é ser cristão. Nós precisamos viver a fé e ser no mundo essa expressão de Cristo, porque Cristo deseja, quer a nossa cooperação. Vamos pedir a Deus, celebrando a Santa Missa, a graça, para que nós sejamos, antes de tudo, na vida daqueles que estão mais próximos. Quem primeiro precisa reconhecer em nós o Cristo bom pastor? É o seu marido, é a sua esposa, é os seus filhos, os colegas de trabalho, é a sua família, antes de tudo. Depois os outros. Porque nós primeiro precisamos resgatar as ovelhas da casa de Israel. Que Deus nos dê a graça. Porque nós somos fracos, pecadores. Mas como aprendemos no domingo passado, Deus quer sentar-se à mesa conosco, mesmo assim, para que nós sejamos transformados nesse encontro com Ele ao redor da mesa.